O primeiro esclarecimento que eu quero fazer é dizer que o presidente Lula é inocente, sim, e foi inocentado em todas as ações que foram consideradas em juízo. Então, vamos parar com essa brincadeira. E nós não temos medo de discutir questão de corrupção. Nós somos vítimas de uma perseguição violenta sobre esse tema. Presidente, hoje na Comissão de Constituição e Justiça nós tivemos que ouvir grandes mentiras e é inacreditável o que a deputada Gleisi Hoffmann falou aqui nessa comissão hoje. É inacreditável essa tentativa do PT apagar os grandes escândalos de corrupção que eles fizeram. E nós tivemos que ouvir aqui a narrativa de que não existiu Petrolão, de que isso foi uma coisa inventada. Quando, na verdade, a Operação Lava Jato demonstrou um dos maiores esquemas de corrupção da história mundial. E com a Lava Jato foram feitos 278 acordos de colaboração premiada, de leniência, onde bilhões de reais foram condenados a devolver para os cofres públicos. Não é porque o Lula teve declarado a suspeição do ministro Moro nos processos em que ele julgou que o Lula deixou de ser bandido e corrupto. Não é porque foi anulado por conta de uma suspeição ou um impedimento do juiz que ele virou inocente. Então, é uma grande falácia o que a gente tem que ouvir aqui nessa Comissão de Constituição e Justiça. E o que falar de outros esquemas de corrupção que teve da era do PT. O mensalão, deputado Medeiros, que foi um esquema que o PT implementou a partir de 2005 na Câmara dos Deputados, em que se pagava mensalmente para os deputados votarem de acordo com o governo, que foi denunciado pelo então deputado Roberto Jefferson, num acordo de delação premiada. Ele revelou ao Brasil esse escândalo, pagou também, mas revelou para o Brasil, que ficou atônito ao ver que o PT pagava para os deputados votarem de acordo com o governo. Tivemos que ouvir aqui nessa comissão hoje também o deputado Gervásio falando que o presidente Bolsonaro só vai para o Nordeste para andar de moto. Outra grande mentira. Quem foi que finalizou a transposição do Rio São Francisco? Foi o presidente Bolsonaro. Na época, vale lembrar que inicialmente a obra de transposição do Rio São Francisco foi orçada em 4,5 bilhões de reais em 2006 e devido aos atrasos, devido à ineficiência das obras do PT, que não sabe produzir obra, não sabe fazer nada, duplicou o custo da transposição do Rio São Francisco, chegando a 8 bilhões de reais, mas por meio de operações da polícia, tal como a Operação Vidas Secas, nós temos noticiário da grande mídia dizendo, em 2019, que a PF estava investigando um dos desvios, só aquele desvio que estava sendo investigado era no importe de 200 milhões de reais de superfaturamento das obras do Rio São Francisco, de transposição do rio. E agora, quando o presidente Bolsonaro assumiu, e indo para o Nordeste, ele não foi lá enganar o povo ou vender ilusão para o povo como Lula fazia. Ele foi lá e fez a maior, e completou e finalizou e entregou a maior obra de infraestrutura hídrica do país, levando água para mais de 12 milhões de pessoas do estado do Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Ao todo, são 390 municípios contemplados com a obra finalizada da transposição do Rio São Francisco, que foi feita pelo presidente Bolsonaro, que por meio do ministro Tarcísio, tantas e tantas obras de infraestrutura está fazendo o Brasil afora. E é óbvio que o PT não bate no ministro Tarcísio, porque o PT, como é ineficiente nisso, eles querem, inclusive, a eficiência da infraestrutura brasileira, porque eles são incompetentes também para fazer isso. Então, a gente tem que vir aqui, ouvir os deputados do PT, falar essas mentiras, essas atrocidades, quando o próprio Palocci e tantos outros, Dirceu, Palocci devolveu 37 milhões no seu acordo de delação. Dirceu, 90 milhões. De onde que saiu esse dinheiro? Simplesmente não teve escândalo de corrupção? Surgiu do nada esse dinheiro? É óbvio que existiu corrupção, parte desse dinheiro foi devolvida, mas grande parte está em paraísos fiscais e até hoje eles estão impunes. Então, a gente não pode admitir essas mentiras aqui na CCJ, porque é isso que eles querem, só vender narrativas falaciosas, que é para isso, que é para ficar para a história, e não a verdade que os processos e a Lava Jato e tantas outras operações têm comprovado que ou
o PT está no governo e rouba, ou está fora do governo e fica mentindo aqui nessas comissões, a gente não pode admitir isso. Então, muito obrigado, presidente.